Pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre, fazendo um vídeo aí com vocês, um vídeo um pouco diferente. Quero compartilhar com vocês aqui uma experiência, né? Que acho que é sempre válido. Quando a gente troca uma experiência, especialmente com pessoas que não são especializadas, aí você usa uma situação como essa aqui como um aprendizado, né? O que aconteceu aqui? Essa porta aqui, que dá acesso a um quarto aqui, no apartamento, tinha uma cobertura, né? Na verdade, depois eu aprendi aqui que o certo é falar toldo, né? Porque cobertura você usa quando ela está sobre uma área maior, né? Por exemplo, isso aqui dá para dizer que é uma cobertura, né? Você tem um quintal aqui embaixo, né? Um pedaço de quintal. Aqui, como é para cobrir só uma janela, ou se fosse uma porta no caso, né? Aí o correto é chamar toldo. Enfim, tinha aqui um toldo, né? Feito com telha de fibrocimento e uma estrutura metálica. Tava aí talvez há mais de 15 anos já. E aí com esse vendaval que caiu aqui na cidade, né? Em algumas cidades aqui de São Paulo no último dia 3 de novembro, né? A estrutura veio abaixo aqui, ó. Até vou colocar fotos de como que ela era ali, acho que eu tenho alguma foto. A estrutura veio toda abaixo aqui, ficou todo torcido aqui, a parte dos ferros, né? Quebrou as telhas quando bateu no chão. Posso dizer ainda que eu tive um pouco de sorte, porque do jeito que a estrutura caiu, ela podia ter pego aqui na porta de vidro e quebrado a porta, mas ela caiu direto no chão, bateu aqui na quina da parede e tal, mas eu até já refiz aqui esse branco, eu aproveitei uma tinta branca que eu tinha para ficar menos feio do que tava aqui, né? Ali aquela parte ali superior é onde tava a calha, né? E esses pontos aqui é onde estavam fixados essa estrutura. Tem um ponto de fixação aqui e outro ponto de fixação ali onde estava a estrutura. Eu sou engenheiro eletrônico, não sou engenheiro civil, mas no curso de eletrônica, né, de elétrica, a gente tem aí uma matéria civil, então eu sempre entendi que de fato ali, mecanicamente falando, existia um problema nessa estrutura, né? Porque se você for ver, ela basicamente ela estava presa a um único ponto, né? Por exemplo, esse telhado aqui. Esse telhado você tem 3 pontos de fixação, né? Você tem aqui, que seria correspondente ao que tinha lá, naquela lateral, né? Você tem aqui no fundo, naquela lateral, e tem mais esse outro ponto aqui de fixação. Então, por mais vento que dê aqui, essa estrutura não vai se movimentar. O máximo que poderia ter nesse telhado aqui seria algum problema com as telhas, né? Então, por isso que elas são aí fixadas em vários pontos. Estou sempre de olho para ver se tem alguma rachadura. Então esse telhado não sofreu nada, nenhum impacto com esse vendaval que aconteceu. Mas ao contrário dessa estrutura aqui que veio abaixo com esse vendaval. Então aí fiquei pensando, será que o pessoal do vento, né? Realmente foi assustador e tal. Mas de cara encontrei um problema aqui. Então, se você for observar aqui, esse aqui é o tipo de bucha que foi usado na fixação dessa estrutura, né? E ali, essa parede aqui são blocos só aqueles blocos de concreto, né? Blocos de cimento, que são ocos por dentro. Então essa não é a bucha adequada para ser usada. Porque ele é uma bucha para um tijolo compacto ou para uma viga, né? Um concreto, enfim, um elemento compactado, né? Então não é a bucha adequada. Provavelmente, se tivesse a bucha adequada, talvez esse mini tragédia aqui, não tivesse acontecido. Então eu quero mostrar para vocês a recomposição desse telhadinho. Eu mesmo vou fazer e vou mostrando aí para vocês.
além da questão da bucha ali adequada que eu vou usar, eu vou também fazer uma forma de fixar o telhado, a estrutura do telhado, melhor, em outros pontos, pelo menos mais outro ponto aqui na lateral. Então, ao invés de ficar só acima da porta, vou estender para essa parede aqui e quem sabe também num terceiro ponto, mas isso ainda vou ver se é necessário. Então por enquanto é isso. Bom, de novo aqui, começando pelo desmonte aqui da estrutura, né? Até isso que teoricamente seria algo simples, não está sendo tão simples porque a estrutura é enferrujada, então tive que comprar uma... A gente acha que tem as ferramentas, né? Mas eu tinha quase todo o jogo aqui, bem a 13 que era necessária para tirar essa estrutura, eu não tinha, comprei para retirar. Então essa parte aqui já está livre. Cada uma dessas 4 peças aqui que compõem a estrutura, a parte metálica da estrutura, eu vou limpar, tratar, pintar, né, para poder reutilizar. Tem algumas partes aqui que estão amassadas porque a estrutura dobrou. Tá vendo aqui? Tá dobrado aqui, né? Ali também tá dobrado. O negócio foi feio, realmente foi feio. Então para tirar, até para tirar essas peças tá complicado porque juntou ferrugem com amassado. Mas eu vou começar por aquela ali que eu consegui retirar. Fiz a limpeza aqui de uma das 4 peças aqui. Agora eu vou fazer uma recuperação, vou dar uma lixada, tentar tampar esses 2 buracos, já que os furos agora não vão mais, que eu usar não vão mais ser esses daí. E depois vou pintar. Bom, finalizei aqui o tratamento da primeira peça, um trilho, né, que passa entre as 2 estruturas que são fixas na parede. Lavei, dei uma lixada e tapei aqui os 2 buracos, porque a furação agora, como eu falei, não vai mais coincidir, né? Tapei aqui com Durepox. Deixei penetrar bem o buraco, de forma que ele fixe por dentro e por fora. E além disso é uma estrutura que fica por baixo do telhado, né? Então não tem tanto perigo se tivesse alguma infiltração aí, mas não vai ter, né? Então, a primeira peça finalizada, não acho que tenha que mostrar essa atividade em outros vídeos. É mais ou menos a mesma coisa, limpeza, lixar, pintar, para deixar bonitinho para depois fazer a instalação. Finalizei aqui, ó, a recomposição aqui das 4 peças aqui que compõem a estrutura, né, desse telhado. Essas 2 hastes, aqui essa outra aqui, ó. Lixei, pintei e desamassei aqui essas cantoneiras aqui, que é onde aquelas hastes são fixadas, porque das 4, né, desses 4 pontos de fixação aqui, 3 estavam amassados, né, dobrados quando teve a ventania, eles dobraram, né, e trouxeram a estrutura para baixo. Então eu consegui desamassar. Agora é fazer a montagem. E pessoal, voltando aqui, comecei a fazer a montagem. Como sempre, ou como quase sempre acontece, as coisas nunca são tão simples como parece, né? A furação aí foi bem complicada de fazer, esses 4 furos, desse lado e os 4 daquele. Acabei pegando uma parte de concreto aí bem duro mesmo com as brocas de concreto teoricamente apropriadas. Acabei não conseguindo fazer 2 furos de cada lado, por
porque realmente a furadeira ela acaba não suportando, né? Não adianta ter a broca, mas a furadeira que eu tenho é uma furadeira amadora, né? Então não consegui fazer uma furação adequada nos pontos que eu tinha colocado aí. Aí acabei fazendo uma furação mais abaixo. E aí ele pegou aí uma parte de concreto ali, talvez sem pedra, ou não pegou ferro, e aí foi possível fazer a furação mais adequada e com as buchas e tal, e acabou fixando bem aqui. Porque da forma que estava, essas vigas, né, pode chamar assim, elas suportam um peso grande, então tem que ter os 4 pontos de fixação bem colocados mesmo, né. Eu fixei, aí só de fazer o apoio com o meu peso aqui, tudo bem que eu sou um pouquinho pesado, mas ele tem que suportar, né. Ele não estava, ele estava se movendo. Agora não, agora está bem firme. E foi só o primeiro, né? Tem que fazer essa fixação, a fixação das 2 hastes ali. E vou fazer aqui o que é o que vai me dar mais segurança aqui, um terceiro ponto de fixação. Aqui vou mandar fazer de 1 metro por 20 aqui, uma espécie de mamão francesa. E aí com esse ponto de fixação mais a fixação lateral, aí sim eu vou ter segurança de que dessa vez esse todo, né, essa cobertura aqui, ela vai ficar firme e não vai causar nenhuma surpresa como aconteceu. Por enquanto é só. Olá pessoal, quero compartilhar com vocês aqui mais uma etapa, acho que é a principal etapa desse processo aqui, que eu acabei de concluir, que é instalar a estrutura, né? A estrutura que vai suportar as telhas e consequentemente toda a carga de vento que esse local é exposto aqui. Como eu falei no começo do vídeo, essa estrutura, ou a forma que ela era, né, ela desabou, né? Ela caiu com o vendaval que teve no dia 3 de novembro aí. A maioria de vocês devem ter está a par, né, do que aconteceu. Alguns viveram isso mais de perto do que outros, né, dependendo da região que a pessoa mora. E aí, como diz um sábio aí, né, não adianta você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então não adiantava eu simplesmente instalar essa estrutura da forma que ela estava, ou seja, só com aqueles pontos de fixação, os 2 pontos de fixação, né, das 2 estruturas, com 4 parafusos. Mesmo esse ponto aqui eu procurei usar as buchas adequadas. Aí o que eu fiz de diferente foi instalar agora um segundo ponto, né, que seria a lateral, um segundo ponto de fixação. Na verdade, quando eu falo segundo ponto, são esses 2 vergalhões, né. Então os 2 agora estão fixados na parede, ou seja, você tem 2 pontos, pensando mecanicamente, né, na coisa. Você tem ali aquele ponto, que seria o fundo da estrutura, o ponto aqui na lateral. Só isso eu acredito que já seria suficiente. Mas eu implementei aqui um terceiro ponto, que esse aqui é fundamental, né? Então tem 3 pontos de fixação agora. Pedi para fazer, fui no serralheiro, fiz literalmente aqui fiz o L, né? Esse L metálico aqui. Então ele segura essa estrutura aqui nesse ponto e fica aqui preso nessa parede por 2 buchas de 10 aqui. Então, mecanicamente, assim, diria que a estrutura em si é quase impossível dela quebrar agora. O que pode eventualmente acontecer se eu não fixar direito as telhas é a telha voar, né? Isso se eu não fixar corretamente, mas eu vou fazer, vou mostrar para vocês. Agora, em termos de estrutura, tenho 1, 2, 3 pontos de fixação. Agora eu vou conseguir dormir mais sossegado quando tiver uma ventania desse tipo aqui. Próxima etapa é instalar aquela calha ali, né, onde estão aquelas garrafas ali em cima para não voar se der um vento, né. Vou instalar ali naquela região e depois colocar as telhas e fixar as telhas, e eu mostro para vocês o resultado final. Por hora é isso.
Pessoal, finalmente deu trabalho, mas vou mostrar para vocês aqui o resultado. Tá recomposto aqui meu toldo, né? Meu telhado aqui que fica sobre essa porta de acesso ao quarto. Já mostrei para vocês um vídeo bastante da estrutura. E aí acho que ficou faltando, né? Assim, a parte de custo. Basicamente, como eu mostrei nos vídeos anteriores, a estrutura eu aproveitei, né? Que seria o caro, né? Foi caro quando foi instalado. É uma estrutura bem reforçada de ferro, mas eu consegui aproveitar fazendo o tratamento aí das partes enferrujadas com massa plástica, com tinta, né? E só essa peça aqui que eu mandei fazer, esse L aí, para dar um reforço adicional como um terceiro ponto de fixação. Foi R$50 essa peça aí no serralheiro, já com a furação. Essas gambiarras, duas gambiarras aqui, temporário, né? Porque sobrou um pedaço, essa telha de plástico desse lado, e aí como dá bastante vento, ela acaba levantando, né? E se eu não fizesse isso daí provisoriamente, corre o risco até de rasgar com o vento aqui, né? Que dá. Então eu vou pensar em alguma estratégia, ou vou cortar uns 10 centímetros aí de sobra, ou fazer alguma outra solução. Mas coloquei aqui. Então agora um terceiro ponto aí de melhoria, vamos dizer assim, para ter um pouco mais de segurança, foi que agora, ao invés de usar 3 telhas de fibrocimento, né, agora eu só usei uma telha, reaproveitei essa telha que estava aqui no centro, e nas laterais coloquei 2 telhas de polipropileno, né, de plástico. E aí o peso também total fica menor para a estrutura, né? Então essa é mais uma questão, mais uma segurança adicional. Então aqui embaixo ficou uma sombrinha, mas não tanto, até porque eu tenho as plantas aqui e elas gostam de um pouco de sol. Essa parte mais central com a telha de fibrocimento, e essa lateral aí com outra telha de plástico, né, de polipropileno. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais aí eu gastei com bucha, com parafuso, com broca, né? Acabei perdendo uma broca para metal, né? Acabou quebrando. Aí se for colocar tudo aí para recompor esse toldo, né? Esse mini telhado aí, acho que eu gastei em torno de R$250 talvez. Ali também coloquei a calha, né? Ali parece que está mal colocado porque o telhado tá para baixo, mas tá no nível. É isso, pessoal. Quem gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.